480 bilhões de reais. Esse foi o valor que o INSS alegou que seria o prejuízo para pagamento da revisão da vida toda. Inclusive, o INSS sustentou esse argumento perante o Supremo Tribunal Federal para que a revisão da vida toda fosse julgada improcedente, pois a conta ficaria impagável, tendo em vista esse prejuízo aos cofres do INSS e, consequentemente, do Estado brasileiro, na ordem de 480 bilhões. Ou seja, o argumento do INSS é que a tese da revisão da vida toda deveria ser julgada improcedente, pois não teria como efetuar o pagamento. Inclusive, essa notícia ela foi veiculada em diversos órgãos de imprensa, esse valor de 480 bilhões de reais. Pois bem, a primeira pergunta que se faz é: será que realmente esse valor corresponde com a realidade? Esse argumento do INSS, desse valor vultuoso, foi atacado pelos advogados previdenciários, bem como por diversos institutos no Brasil com grande credibilidade, como, por exemplo, o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. Pois, para realizar esse cálculo do suposto prejuízo, o INSS ele levou em consideração todos os benefícios concedidos. Ou seja, o INSS levou em consideração que todos teriam direito a essa revisão, o que não corresponde com a realidade. Por quê? Porque a revisão da vida toda é uma ação de exceção. Ou seja, excepcionalmente os beneficiários vão ter direito. A maioria dos beneficiários do INSS não tem o direito. Só tem o direito aqueles que realizaram contribuições antes de julho de 1994 e os casos que vão ter o maior aumento no benefício são para aqueles que realizaram muitas contribuições antes de julho de 1994 ou contribuições muito altas, que é uma exceção, tendo em vista que o perfil do trabalhador brasileiro ele começa ganhando pouco, ele vai subindo degrau por degrau na carreira e vai conseguindo uma remuneração maior. Então, dificilmente alguém ganhava bem antes de julho de 94 e depois passou a ganhar um valor menor. Isso geralmente acontece com o perfil de quando a pessoa virou empresária ou virou dona de casa, que aí ou pagou sobre o mínimo ou efetuou poucos recolhimentos ou talvez às vezes nem pagou o INSS porque ou parou de trabalhar ou virou empresário, tá? Então, primeiro ponto, é uma ação de exceção por conta desse perfil que eu acabei de explicar, que não é o perfil do brasileiro, começar ganhando muito e depois diminuir o salário. É justamente ao contrário. Outro ponto é que nem todos os benefícios terão direitos, a começar pelo prazo decadencial de 10 anos. Quem se aposentou antes dos 10 anos e não pediu uma revisão dentro do prazo dos 10 anos, esse direito não existe mais para essa pessoa, caiu no prazo decadencial. Então, quem vai ter o direito hoje, em 2023, é quem se aposentou em 2013 para frente. Qual a exceção? Exceção é aquele que se aposentou antes dos 10 anos e pediu a revisão. E outros benefícios também que serão excluídos dessa revisão da vida toda são benefícios concedidos após a reforma previdenciária que ocorreu em 2019, com exceção daqueles que já tinham o direito adquirido. Então, veja bem, os dados que o INSS divulgou para sustentar no Supremo, de 480 bilhões, é um valor muito alto, tendo em vista que, se a gente for analisar, a maioria não vai ter direito. Então, isso não foi observado pelo INSS no momento de atribuir esse valor. E também é um cálculo muito difícil de você chegar a esse valor, né? Porque ainda que todos tivessem direito, tendo em vista que é uma revisão que o beneficiário tem que tomar as medidas, tem que entrar com ação judicial, ela não é concedida automaticamente, ainda que todos tivessem esse direito, ainda que o INSS tenha feito o cálculo somente com os que têm o direito, não necessariamente eles vão reivindicar esse direito. Então é um cálculo muito complexo, por isso que não tem como afirmar o valor exato do rombo que vai causar nos cofres do INSS. Só é possível verificar o valor após o devido pagamento.
tanto dos retroativos como das rendas mensais daqueles que forem até o Poder Judiciário pleitear esse direito, né? Então, recapitulando, quem que vai ter esse direito? Todos que receberam benefícios do INSS, não só os aposentados, tá? Muitas pessoas acabam confundindo essa questão. Não é somente aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, também vai ensejar esse direito. O único benefício que não vai dar direito à revisão da vida toda é o BPC-LOAS, pois não é utilizado a contribuições. Prazo decadencial de 10 anos, com exceção daquele que pediu uma revisão. Só vai ter direito quem se aposentou até 2019. Quem pegou as regras posteriores à reforma não vai ter direito, com exceção do direito adquirido antes da reforma. Tá ok? Então, é isso. Outra mentira do INSS, que o INSS tentou sustentar aí para convencer os ministros de que seria um prejuízo astronômico para os cofres públicos, o que também não é um argumento saudável, né? Porque se todo mundo que deve não for pagar as suas dívidas porque a dívida é muito alta, ninguém vai querer honrar com os seus compromissos. Então, tanto que os ministros não levaram isso em consideração, a maioria, né? Muitos levaram, como, por exemplo, o ministro Nunes, eles que votaram contra ali, eles acabaram levando em consideração, sim, o prejuízo que daria essa revisão, mas a maioria dos 11 ministros, 6 votaram a favor e 5 votaram contra. Então, a tese foi decidida de forma favorável para os beneficiários do INSS. Então, se você preenche esses requisitos, procure um advogado da sua confiança para elaborar os cálculos prévios, para verificar quanto que vai mudar o benefício, pois o benefício também pode diminuir com o cálculo da revisão da vida toda, e quanto que vai gerar de atrasados pertinente aos últimos 5 anos. Se for viável a causa, você pode entrar com uma ação judicial contra o INSS para reivindicar os seus direitos, pois o INSS não vai revisar de forma automática esses benefícios, tá bom? Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se for possível, eu peço que você deixe o like para ajudar o nosso conteúdo, saber que a gente está no caminho certo, e pode colocar suas dúvidas no comentário que a nossa equipe vai estar esclarecendo com o maior prazer.